Olá, este é o Conexão Futura, na tela do seu canal Futura, e você encontra com a gente também no futuraplay.org. Todos nós, em algum momento da vida, passaremos por situações que podem trazer medo ou até uma certa ansiedade. Principalmente se você vive em grandes cidades, com muito trânsito e altos índices de violência. Mas em algumas situações mais graves, como acidentes de carro, sequestros, catástrofes naturais e acidentes de avião, as consequências psicológicas para as vítimas vão além do medo. Elas podem desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, um problema que afeta o bem-estar físico e psicológico dos pacientes. Quem fala mais com a gente sobre o assunto é a Paula Ventura, que é professora do Instituto de Psicologia e também do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada. Gostaria que você começasse a conversa explicando para a gente, o que é um trauma, como ele se caracteriza. Então, o trauma, ele é uma situação bem específica em que há algum tipo de ameaça à integridade física do indivíduo ou risco de morte. Então, os exemplos que você deu, catástrofe natural, sequestro, assalto ou estupro, são exemplos de trauma. Quer dizer, brigar com o chefe não é trauma, por exemplo, por mais que a pessoa possa usar numa linguagem leiga. É uma briga que deixa a gente mais transtornada, não necessariamente. Não, então é sempre alguma situação mais grave, que foge do que seria o natural do dia a dia, Algo que envolve algum grau de crueldade, muitas vezes nas relações interpessoais, por exemplo, o estupro é um exemplo bem marcante, típico, bem marcante. E outras situações de acidente também. Então, a gente tem muito esse tipo de ocorrência, como você mencionou, Rio e São Paulo, nas grandes cidades. Infelizmente, as brigas de facções, dentro das prisões também a gente tem visto situações horrorosas que chocam e que são exemplos bem típicos de trauma. Tá. E quando a gente pode caracterizar o transtorno de estresse pós-traumático, pela sigla TEPT, Isso, TEPT. Exatamente. Então, o que acontece? Felizmente, a maior parte das pessoas, depois que passa por uma situação traumática, não desenvolve nenhum transtorno psicológico. E essa é a nossa grande sorte, porque a gente o tempo todo está sendo submetido a situações graves, assim, de violência urbana, Sim. De assalto, no em Rio de Janeiro. Constante. Em ameaça constante. Então, felizmente, todos, em geral, a maioria, em geral, não desenvolve nada. Passa um primeiro mês mais ansioso e tal, e depois passa. Quando a pessoa apresenta transtorno de estresse pós-traumático, já é diferente. É como se ela não tivesse conseguido processar adequadamente aquela situação que ela viveu. Então, ela fica ainda no passado. Podem ter se passado anos, inclusive, da situação traumática, mas ela continua tendo flashbacks da situação, como se ela estivesse acontecendo naquele momento. Ela tem pesadelos, ela tem o que a gente chama de entorpecimento emocional, ela se afasta afetivamente das pessoas, então a capacidade de experimentar emoções, inclusive positivas, como amor e tudo, ela tem essa capacidade mais limitada. Ele evita uma série de situações que lembrem a situação traumática, ela se sente o tempo todo mais ansiosa, se assusta mais facilmente e muitas vezes acaba sendo impedida de trabalhar, incapacitada até de sair de casa. A gente vê isso com motoristas de ônibus, por exemplo, que a gente atende vários institutos de psiquiatria, ou com bancários que foram sequestrados e que ficam numa situação em que ficam absolutamente impossibilitados de trabalhar. Então, essas são características, assim, bem marcantes, um conjunto de sintomas que a pessoa precisa apresentar. Tá bom, acontece disso também, de alguma maneira, interferir na família? A família, algum parente, alguém mais próximo também desenvolver algo parecido, ou o próprio transtorno ou não, nada a ver? Não, o que acontece assim é que tem um impacto muito grande na família, que em geral a família acha que essa pessoa é fraca, não tem força de vontade e dá os exemplos. Ah, mas o teu amigo fulano de tal é motorista de ônibus e também foi sequestrado, ele está aí, ótimo, forte. Você é uma pessoa fraca, então você realmente é um fracassado, etc e tal. Então tem um impacto negativo, é uma doença que acaba atingindo a família toda. Mas não necessariamente um outro membro da família vai desenvolver TEPT também. Isso acontece mais comumente quando as pessoas viveram a mesma situação. Então, digamos, houve um sequestro e a família foi colocada como refém. Aí você pode ter várias pessoas desenvolvendo TEPT a partir desse trauma. E esses sintomas, essa ansiedade, esse certo medo, receio de enfrentar certas coisas, vem como num estalo, Vem, de repente... Vem.
A pessoa sente aquela aflição. Isso, exatamente. Ela sente um medo horrível. Então, se a pessoa foi sequestrada num banco, ela sente pavor cada vez que ela pensa em banco, se ela se aproxima de uma rua que tenha banco. Então, ela evita, e quanto mais ela evita, mais ela mantém o problema. Então, esse é um dos grandes mecanismos de manutenção, porque ela tem um desconforto muito grande. Ela tem taquicardia, sudorese, tremor, se sente muito mal, muito aflita. Vem aquelas cenas da hora em que ela foi vítima da violência e isso é muito, muito desagradável. Agora, Paula, como tratar isso, né? O que normalmente é indicado para as pessoas com TEPT? Felizmente, a gente tem tratamentos bastante eficazes. Até por conta do fato de que a gente tem muitos veteranos de guerra, infelizmente, com o TEPT, então tem muita verba investida nisso em países desenvolvidos, para tratar os veteranos de guerra que chegam com TEPT impossibilitados de trabalhar. Se eu não me engano, a descoberta da doença, né, começou inclusive daí, né, com a questão das guerras. Dos veteranos. E então, o que as comunidades internacionais científicas recomendam como primeira escolha são as terapias com foco no trauma. Então, a terapia cognitivo-comportamental seria a terapia de primeira escolha, até antes da medicação. Então, nessa terapia, a gente tem um primeiro momento, que é um momento de psicoeducação, em que a gente vai explicar o que é o TEPT, como ele funciona, como ele se mantém, e explica não só para o paciente, mas para algum familiar que seja importante, porque tem vários aspectos. Por exemplo, quando a pessoa se afasta afetivamente de todos, ela se afasta afetivamente do cônjuge, ela se afasta afetivamente dos filhos, e o cônjuge muitas vezes acha que aquela pessoa está traindo com outra pessoa. Então, a gente tem milhões de problemas. Ou mesmo quando a pessoa acha que o cônjuge é fraco, ou o filho aquilo que eu mencionei. A família não entende. Não entende. Então, a psicoeducação é o primeiro fato, é o primeiro momento que é muito importante. E aí, depois, é importante que a pessoa tenha condições de reviver a situação traumática. A chamada teoria do enfrentamento? Exatamente. Em que ela vai relatar a situação traumática em detalhes, muitas vezes, até ela conseguir ficar tranquila. E também ela vai precisar começar a enfrentar, com a ajuda do terapeuta, todas as situações que ela evita, como exemplo do banco que eu dei anteriormente. Agora, a Paula, ela é ligada ao Instituto de Psiquiatria e Psicologia da UFRJ e desenvolve trabalhos de pesquisa. A gente tem uma foto que eu queria mostrar até de um momento desse, é um tipo de um tratamento, né? Com alguém que tem... Que medo, né? De que situação? Acho que é avião, é medo de avião, é isso? Nessa situação da foto, é uma situação em que a gente está usando os óculos Rift. Isso, está aí na tela. E com os óculos Rift, a gente tem projetado nos óculos uma imagem 3D de um avião, de um ambiente relacionado ao avião. Mais especificamente nessa foto, você está dentro do avião, vendo a cadeira da frente. E esse é um protocolo de tratamento que a gente está desenvolvendo para medo de voar. E que a gente já começou também com o TEPT. Nós interrompemos agora, por uma série de razões, o trabalho com realidade virtual no TEPT, mas continuamos o trabalho normal de terapia cognitivo-comportamental para o TEPT. Mas nesse caso específico é com medo de voar, que a gente está começando com realidade virtual. Que é bem interessante. Interessante o uso da tecnologia, né? Para ajudar nessas situações. Muito. Agora, a gente já está indo para os minutos finais. Gostaria que você falasse que muitas vezes também é preciso o uso de medicamentos. Isso, muitas vezes é preciso, porque a pessoa se sente, muito comumente, ela apresenta, se sente muito mal e muito comumente ela apresenta quadros de depressão. Então, em geral, o TEPT vem junto com depressão, que não é tristeza, é algo muito maior. E a medicação é muito útil na depressão e também no controle dos sintomas ansiosos. Então, é um tratamento adjunto muito bem utilizado e no Instituto de Psiquiatria a gente tem uma equipe de médicos que trabalha conosco, avaliando os pacientes e medicando quando necessário. Então, é uma equipe muito interessante, que faz um trabalho muito legal. E essa equipe mantém um blog, eu vou abrir para vocês agora aqui, o Trauma Estresse, está na tela para você, é um trabalho desse grupo de pesquisa e é bom que você está falando do trabalho aqui no Rio de Janeiro, mas enfim, tem informações aqui para qualquer pessoa, para pessoas de qualquer lugar do país poder acessar, tirar dúvidas. E quem é do Rio, inclusive, eu vou lá no pé, vou mostrar aqui, tem um contato, área de contato com endereço, telefone, porque é possível, né, até se candidatar, participar de algum desses tratamentos. E é um tratamento bem eficaz, bem intensivo e que a resposta, assim, tende a ser muito boa. A gente vê, assim, a transformação dos pacientes e é muito emocionante.
Bom, Paula, a gente tem que encerrar, Dari, acho que para a gente conversar mais um pouco sobre o assunto, mas acho que deu para dar uma boa ideia, pelo menos a definir, a pessoa entender realmente se passa ou não por esse problema, ou alguém querido, né? Sim. Alguém próximo. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. Espero você no Conexão Futura outras vezes. Muito obrigada. Um abraço. Na próxima entrada do Conexão Futura, nós vamos falar sobre a importância da realização do check-up anual, ou seja, ainda a saúde. O check-up anual realiza aqueles exames de rotina importantes para manter a saúde em dia. E você não pode perder. A gente volta já já. Um abraço.